A redação no ar, em nome de Brincasa, Sicredi, Conceito Mecânica Multimarcas e Ribner Viagens e Turismo. Conversa agora com o professor de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Martin Luther de Estrela, o Dario Delavald, e um projeto do colégio sobre o livro 21 lições para o século XXI e uma série de atividades que estão sendo propostas aí para os estudantes, que através da leitura vão desenvolver depois outras ações aí e pegando também um gancho aqui na nossa realidade local. Dario, bem-vindo aqui à Rádio Independente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sander. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes. Então, vamos falar o que vem a ser esse projeto do Colégio Martin Luther, um projeto que já é desenvolvido há mais tempo, que agora está abordando esse livro, 21 lições para o século XXI. O projeto da escola do Colégio Martin Luther é um projeto que já tem aí 10 anos, né? Começou em 2012 e sempre com livros bastante requisitados no meio da leitura. Este ano é o 21 lições para o século XXI. A escola tem como objetivo principal dentro deste projeto é provocar no aluno o gosto pela leitura e não só isso, mas também a criticidade deste aluno, né? Fazer esse aluno, a partir da leitura, buscar contextualizar isso com a vida no qual ele está inserido, com a sua comunidade, enfim. E esse ano, então, nós temos aí o livro 21 lições, que é do Yuval Noah Harari, né? O Yuval, que é israelita, PhD em História pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e é um best-seller, né? É um livro um dos mais vendidos hoje no mundo e que fala sobre uma gama de questões que envolve a sociedade como um todo. O colégio tem, então, a partir deste projeto, a possibilidade de provocar no aluno, através de atividades que serão feitas na semana que vem, justamente essa questão do contextualizado, fazer o aluno pensar sobre questões que estão dentro da comunidade, dentro da nossa sociedade como um todo. E este livro do Yuval Harari, ele traz, então, uma série de questões, entre elas, né, as relações da comunidade, as questões ambientais, as questões referente à política liberal, neoliberal, a questão da religião, enfim, a questão da educação, uma série de assuntos onde os alunos vão, a partir da semana que vem, receber atividades para poder, então, contextualizar com o livro que eles estão lendo. O que a gente pode falar dessas atividades e como elas vão funcionar na prática? Bem, vamos ter várias atividades. Entre estas, nós vamos ter atividades como fake news, que é um dos assuntos que o livro pauta, né? Atividades que são voltadas também para a questão da educação, né? Através de podcast, onde os alunos vão provocar reflexões sobre a educação hoje, né? Como ela é vista nos dias de hoje. Um dos pontos mais importantes do livro é justamente a questão da educação. O Harari, ele faz uma crítica à forma como a educação ela é tratada hoje nas escolas, né? A gente hoje tem uma educação pautada em cima de informação, e informação hoje a gente busca em qualquer lugar. É diferente do que nós vivíamos há tempos atrás, onde a informação era mais remota. Hoje a informação ela tem um acesso muito mais fácil de se conseguir. Então, uma das questões a serem levantadas é o que nós devemos ensinar aos nossos filhos, né? Então, são questões bastante de reflexão nesse sentido, aonde uma das pautas do Harari no livro é justamente que a informação ela precisa ser entendida a partir do que é relevante e do que não é relevante, né? Então, hoje, o professor em sala de aula não é um professor que somente vai passar informação, mas ele também precisa fazer com que o aluno comece a pensar do que é relevante nessa informação. Então, o estudante ele vai ler isso, ele vai buscar contextualizar isso com aquilo que ele vive e, a partir daí, provocar reflexões. Então, o podcast é uma. Nós vamos trabalhar com a questão do saneamento básico. O Harari faz no livro dele uma ideia de agenda global. Hoje, todos nós estamos preocupados muito com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso emprego, com as coisas pessoais que nos cercam.
E o Harari faz uma reflexão de que a gente precisa ter, sim, uma agenda global. Mas como eu vou ter uma agenda global, ou como eu vou exigir uma agenda global, ou como eu vou fazer as pessoas pensarem sobre isso em situações no qual a gente está inserida hoje? Por exemplo, como é que eu posso pedir para um africano que está atravessando o oceano que ele pare e discute a desigualdade social? Como é que eu posso pedir para um pai de família que está tendo dificuldades em colocar a comida na sua casa, em parar e discutir a questão do nacionalismo ou da xenofobia, a questão do clima e do meio ambiente? Então, a gente precisa buscar refletir sobre isso. E uma das atividades provocadas pela escola também nesse sentido é justamente sobre a questão do saneamento básico no Vale do Taquari, né? Onde a gente sabe que o saneamento básico aqui no Vale, ele tem, e não só no Vale, mas em todo o nosso país, ele não tem uma relevância nesse sentido do olhar do homem público para isso, né? Então, uma das cidades que mais trata é a Estrela e trata 3, 4% desse saneamento. Então, do esgoto, né? Então, que muitas vezes vai para o Rio Taquari, né? Muitas vezes não, quase sempre. Então, nós vamos fazer esse aluno também trabalhar isso no aluno, contextualizar isso através das aulas de biologia, dos programas que são executados durante as tarefas dentro do livro. E é interessante, né? Porque daqui a pouco é um trabalho que os estudantes estão fazendo e que vai servir, talvez, até de embasamento para a própria administração municipal, seja de Estrela, de Irajá, daqui a pouco, para repensar algumas medidas, né? E acho interessante, né, quando você fala que hoje em dia está muito fácil o acesso à informação. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Por isso que é importante destacar fake news, né? Porque muitas pessoas têm espaço, conseguem espaço e não são canais muitas vezes confiáveis, as informações estão ali e você tem que checar muitas vezes, né? Por isso é importante os meios tradicionais, né, de comunicação, para você ver, de fato procede, não procede, não acredite em tudo que está lendo, né? E também, Gabriela, pegando aqui, a Gabi já é de uma geração um pouco mais nova, né? Mas na minha época não era esse tipo de livro que eu lia. Interessante, né? A gente lia mais aquele livro da literatura mesmo, né? Aqueles contos, aqueles livros tradicionais que depois viravam também caso que vinha a ser abordado no vestibular. É interessante trazer esses livros mais atuais e debatendo temas atuais, né? Não ficando tanto somente na literatura, é importante. Uma das questões que é levantar neste livro e que chama muita atenção dos alunos é justamente qual vai ser a profissão dele no futuro, né? Ou melhor, quantas profissões ele vai precisar ter no futuro ou quantas escolhas ele vai ter que ter em termos de profissional no futuro. Porque a gente vai ter que se reinventar a todo momento. O Yuval fala sobre isso na medida em que ele mostra que hoje as profissões existentes elas vão acabar saindo do contexto, né? Muito em função não da tecnologia, mas da convergência que se faz da tecnologia com a biotecnologia. Por exemplo, né? No século XIX se tinha um receio de que haveria um desemprego no mundo em função do avanço tecnológico, né? O chamado desemprego estrutural. Hoje, mostra-se que o avanço da tecnologia, a cada desemprego, trouxe um emprego a mais. Porém, tem um agravamento que é a biotecnologia. Então, um dos exemplos que o Val traz no livro é justamente os algoritmos, né? Se a gente colocar hoje um carro autodirigível e conectar informação em 10 milhões de automóveis assim, quantos desempregos tu vai ter, por exemplo, no transporte público? Obviamente que, por outro lado, tu vai ter menos acidentes. Porque é diferente. E isso é uma reflexão do livro, né? É fazer o aluno e fazer as pessoas entenderem que o que tu vive hoje, possivelmente em 2050, não terá mais. Ou as coisas vão mudar e muito. Então, qual é a reflexão que a gente tem que ter dentro de uma possibilidade dessa, né? Acabamos de trazer aqui no Giro pelo Mundo com a Fernanda, né, que a União Europeia pretende banir os carros a combustão em 2035. Então, algumas coisas, claro que daqui a pouco essa não vai ser uma reflexão tão grande, mas já é, né, especialmente em meio ambiente, o que a gente vai falar, né, 2035. Nós estamos falando de 13 anos para frente, 2050 nem se fala o que nós vamos ter, né?
Perfeito. Um dos outros assuntos que serão tratados lá é a questão da imigração, que o livro também traz. Então, nós vamos trabalhar a imigração recente no Vale do Taquari, né? A questão de haitianos, de venezuelanos, de senegaleses aqui presentes, e como essas pessoas estão dentro da nossa sociedade. O Yuval, quando ele fala do nacionalismo, o nacionalismo ele não pode ser entendido como algo ruim, segundo o pensador, e sim como algo positivo, né? Porque o nacionalismo e a globalização, elas estão juntas. Mas o que nós temos que trazer de lado bom do nacionalismo? É fazer com que as pessoas que vêm de fora para dentro, né, que elas possam ser acolhidas e que elas possam ser integradas dentro de uma sociedade que pensa de uma forma para crescer, para desenvolver-se enquanto pessoa. Mas isso não pode ser traçado a partir de um olhar individual, e sim de um olhar coletivo. Quando eu penso no coletivo e não no individual, quando as minhas ações são coletivas e não individuais, nós temos todos a crescer juntos, né? Então, essa visão da imigração aqui no Vale do Taquari, quais são os reflexos dela para o Vale? Como estão essas pessoas vivendo? Como essas pessoas vivem aqui, né? Como elas se sentem aqui? Então, nós vamos trazer para a escola haitianos, vamos trazer venezuelanos, vamos ver se a gente consegue trazer algum povo de origem africana, para que eles possam conversar sobre essas experiências, que eles possam dizer como eles estão aqui, como eles se sentem aqui, né? Essa empatia que a gente tem que ter pelo outro é muito importante dentro de uma sociedade no qual a gente está inserido hoje, que é muito mais um olhar individualista do que propriamente um olhar para o coletivo. Tem um pensador chamado Milton Santos, que é um dos principais geógrafos do Brasil, e ele diz o seguinte, que nós sempre temos que olhar do local para o global. O Harari, ele entende que o global é importante para fazer o local. Ou seja, eu preciso parar, ou a gente precisa parar e discutir essas questões que envolvem hoje muito das desigualdades sociais no mundo, do aquecimento global, das questões ambientais, da questão do nacionalismo exacerbado, o xenofobismo, né? O racismo, a questão da mulher, a inserção da mulher dentro da sociedade, né? Para que a gente possa criar uma sociedade melhor. Então, isso, muitas vezes, a gente deixa de lado na escola. A gente enche o aluno de informação, muitas vezes, que não são informações tão relevantes. Então, ele coloca 4 Cs no processo de educar. O pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. A gente precisa ter aluno mais criativo, a gente precisa ter pessoas mais colaborativas, a gente precisa ter pessoas que sabem se comunicar, porque comunicar é muito importante. Ação comunicativa, não razão instrumentalizada, porque uma coisa é a gente ter uma razão instrumentalizada. O que significa isso? Eu receber as coisas de uma forma através de instrumentos, ou seja, não foi pensado, eu só absorvi isso. Eu só escutei e automaticamente eu vou praticar isso. Não, eu tenho que trazer isso para a ação comunicativa. Eu preciso falar isso contigo, eu preciso falar isso com o Sander e juntos a gente chegar a um consenso. Então, acho que é uma questão muito importante que o livro traz. Eu estou aqui só fazendo uma síntese breve, né, da leitura que os alunos estão tendo, mas em cima disso, lá na semana que vem, os alunos vão criar atividades, vão debater sobre questões muito importantes. Entre outras atividades, nós vamos provocar um júri popular sobre ética. Olha só. Legal. Quanto tempo vai ser para fazer tudo isso, Dario? Porque não é tão simples, né? São 2 dias. Os alunos começaram a trabalhar na segunda-feira. Eles estão terminando de ler o livro hoje. Amanhã de manhã tem mais um palestrante. Tem que ser a leitura com velocidade. Sim, é que eles têm manhã e tarde, né? Uhum. Mas eles estão focados na leitura. E depois disso, então, amanhã tem um palestrante que vem para a escola, justamente para fazer o grande finale ali, né? Um especialista em Harari. E depois essas atividades começam. Essa atividade de ética é uma outra questão que o livro traz, né? O livro traz 21 lições para o século XXI, em cinco grandes
edições, capítulos. E a ética, uma das questões importantíssimas que ele traz é a ética, ela é vista a partir... Como essa ética é vista hoje por nós, né? A ética ela é individualista, ela é individual, mas existem ética chamada de consequencialista, existe ética chamada de deontológica. O que é uma ética deontológica? É eu sempre dizer a verdade, custe o que custar. A consequencialista é eu precisar daqui a pouco mentir. Então, uma das questões que a gente tem que refletir na vida é a verdade. Ela é muito relativa. E a turma está escutando em peso lá, pelo jeito. Aqui, ó, a Garine Keller é professora também, né? Sim. No Martin Luther, diz, boa tarde. A turma 212 do Martin Luther atenta. Além da leitura do livro, o pessoal aqui de ouvidos atentos nas dicas do professor Dario para as tarefas da semana que vem. Eu não sei se, acho que não é um nome aqui, Jonai, enfim, está escrevendo aqui. O Brian César Baita professor, o outro diz esse Dario é um profeta. O Eduardo Ribeiro também está conosco, Henrique Nunes Treu. Muito bem falado, professor Dario, o Jonai aqui que participa. Grande professor, diz o Gabriel Sulzbach. Impressionante como esse cara ajuda os seus alunos, o Brian César. Enfim, tem mais gente aqui na live, né? Acompanhando atentamente também o professor. É muito legal esse projeto. E esse projeto, eu queria até questionar antes, você disse que já existe há 10 anos na escola, né? Essa é um dos livros e uma das atividades. Mas daria para citar alguns outros casos que já foram desenvolvidos por alunos em outros anos e que também tiveram reflexos na vida, né? No cotidiano aqui na região, em Estrela ou outras cidades do Vale? Nós temos assim algumas obras, né, que foram já apresentadas dentro do projeto, entre eles A Origem das Espécies. Essa é uma obra que eu não estava na escola na época, né? Aqui que poderia falar muito bem é o professor Emerson. É uma obra de Charles Darwin, né? A Origem das Espécies. Nós temos então 100 Dias entre Céu e Mar, de Emery Klink. Os Botões de Napoleão. E essas obras, todas elas, agora se eu vou te dizer assim, o que isso tem de implicação social? A implicação social fundamental dessas obras é fazer com que o conhecimento que é produzido ali transborde para fora dos muros da escola. Eu acho que a principal ideia do projeto de leitura é fazer com que os alunos tenham uma percepção do quanto é importante o ato de cidadania. E ser cidadão é estar atuante. Então, a partir da leitura, eu consigo buscar mais elementos para distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a minha sociedade, para a minha comunidade. Acho que isso que fica mais maduro dentro do projeto. Mas em todos os anos eles recebem essas atividades? Todos os anos, os alunos recebem, após a leitura, tarefas. Para citar uma das tarefas, a gente fez o Conselho da ONU, né? Eu só não me lembro mais em que livro foi, eu só acredito que foi o livro... O livro aqui, né, que tá, eu até anotei alguns livros aqui, de Anne Frank, que a gente até fez um conselho da Anne Frank, a gente fez um júri popular, se não me engano. O Conselho da ONU, não sei mais agora o livro especificamente, mas dentro desse conselho a gente discutiu assuntos da sociedade global, da política, né, da questão ambiental, enfim. Então, o livro, o projeto, ele traz para os estudantes a possibilidade dele pensar melhor as coisas que acontecem dentro da sociedade, né, com um olhar mais crítico, com um olhar mais analítico, e isso é bem, bem importante mesmo nos dias de hoje, onde a gente vive uma vida muito automática. Dario, que é professor, mas também tem outras funções, né? O irmão dele, dias atrás, deu uma entrevista aqui para Caroline Silva, o Daniel, que está dando aula lá em Portugal, e repercutiu muito aquela entrevista, aquela matéria, né? Uhum. O Dario tem o Frame, né? Onde nós teremos daqui a alguns dias, daqui menos de uma semana, né? O primeiro Talks com você, com um novo nome, agora a Aline Silva vai estar lá também, e um restaurante, um ambiente muito agradável, cafeteria, né, que tem sido sucesso aqui em Lajeado, e é colorada, e a Milena tá dizendo, segundo ano em peso aqui, bora Dario, vamos Inter, diz aqui. Aí tem o outro pelo WhatsApp, que o Dario, ele participa aqui do Independente Futebol Clube também, né, dá os pitacos dele aqui como colorado. O Romeu disse que gostaria de mandar um abraço pro Dario. E aí o outro na corneta aqui, tinha uma que disse, vamos Inter. O outro tá dizendo assim, ó, boa tarde, baita professor, pena que é colorado. Petrônio Moreira, que é corintiano, que tá mandando
mandando também um abraço aqui na nossa participação no WhatsApp ou na live. Enfim, tem muita gente interagindo aqui. Tem uma galera comentando aqui, né, É. Ricardo? Tem uns botando aqui, melhor professor, admiro muito esse cara. Então, adesão aí dos alunos na nossa live no Facebook. É isso aí. Então, basicamente, o projeto é esse, né, onde os alunos têm a possibilidade de ler livros que são selecionados pelos professores e, a partir da leitura, contextualizar isso no seu dia a dia, né? Isso é bem importante porque faz com que o aluno cresça enquanto cidadão. Tem algumas questões ainda voltadas ao livro, não sei se vocês querem que a gente pode conversar sobre isso um pouco mais. Estamos já com o tempo quase que estourando. Então eu quero, no final, aqui nessa finaleira aí, deixar só para as pessoas que estão ouvindo, uma reflexão do Harari, que é bem importante. Vou fazer aqui uma fala na íntegra aqui, tá? Nas próximas eleições, perguntem aos políticos o que eles vão fazer, se eleitos, para diminuir os riscos da guerra nuclear e das mudanças climáticas. E como vão regular a tecnologia. Perguntem como eles veem o mundo em 2050. Esse é um ano, né? 2050 é um ano que muitas coisas vão acontecer. Se eles não oferecerem uma visão de futuro ou falarem constantemente do passado, não votem neles. A gente precisa e necessita de pessoas capacitadas, de pessoas que possam discutir de forma responsável as questões voltadas à tecnologia, as questões voltadas às mudanças climáticas e, especialmente, as questões voltadas à humanidade, né? Não é admissível que, em pleno século XXI, a gente esteja vivendo uma guerra na Ucrânia e guerra na África inteira, por conflitos étnicos provocados especialmente por questões ideológicas do século XIX e século XX, né? E todos nós, né? Porque a guerra acontece na Ucrânia, mas a guerra acontece na África, a guerra acontece no Afeganistão, mas todos nós estamos pagando neste momento por isso, né? Recentemente passamos por uma pandemia em função também de questões ambientais que nós, seres humanos, provocamos. Então a gente precisa sim estar muito atento, tá? E cobrar isso daqueles que nos governam, né? Para que a gente possa sim viver numa sociedade melhor, viver numa sociedade onde as pessoas possam se querer bem. E isso é fundamental. Eu quero agradecer ao pessoal que está nos ouvindo aí no Colégio Martin Luther, meus alunos fora da escola também, pessoas que nos acompanham aí em outros lugares, e dizer que eu dou aula há 20 anos e uma das questões mais que eu mais pondero nas minhas aulas é justamente o aluno poder pensar a partir dele e poder fazer reflexões a partir dele, né? Às vezes dizem assim, professor, mas por que tu acompanha determinado canal? Porque a gente precisa. Como é que eu vou criticar algo construtivamente se eu não assistir? Então, sim, eu devo acompanhar tudo, mas eu devo selecionar aquilo que eu vou levar para a minha vida, né? Absorve alguma coisa, outra coisa, né? Entra num ouvido, sai pelo outro, e aí tem que saber filtrar. E o projeto do Martin Luther serve justamente para isso, por isso que é tão rico, tá bem? Obrigado. Valeu, a gente que agradece, professor de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Martin Luther de Estrela, Dario Delaval, falando conosco então sobre esse projeto aí do colégio, desta vez sobre o livro 21 lições para o século XXI, mas um projeto que já existe há 10 anos na escola e que a partir daí traz algumas atividades para os alunos e neste ano vão começar a desenvolver a partir da semana que vem. 3 horas e 47 minutos, a gente vai para o intervalo